A rejeição é uma experiência que atravessa culturas, idades e contextos de vida, unindo a humanidade em uma compreensão comum, embora dolorosa. É uma emoção tão antiga quanto a própria existência humana, uma sensação de ser descartado, ignorado ou avaliado como insuficiente. Apenas ouvir a palavra rejeição pode ser suficiente para desencadear memórias de momentos em que nos sentimos invisíveis ou inadequados. Contudo, apesar do desconforto que provoca, a rejeição carrega um potencial transformador inestimável. O ato de ser rejeitado não precisa ser encarado como um veredito final sobre o seu valor, mas sim como um sinal, uma oportunidade para reavaliar, crescer e se redescobrir. Cada porta que se fecha pode, na verdade, estar nos guiando para um caminho mais autêntico e alinhado com nossos propósitos. Essa perspectiva encontra eco na sabedoria milenar de Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, que nos lembra que o obstáculo não é uma barreira definitiva, mas sim um catalisador. Ele escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Essas palavras nos ensinam a olhar para a rejeição não como um fim, mas como o início de algo maior. O desconforto causado pela rejeição é também um convite à introspecção, à compreensão mais profunda de si mesmo e à aplicação de princípios filosóficos e psicológicos que nos ajudam a lidar com adversidades. Afinal, a maneira como reagimos a esses momentos de desafio define quem somos. Neste vídeo, exploraremos 7 lições profundas e impactantes, inspiradas pela filosofia estoica, pelas descobertas da psicologia moderna e pela essência da natureza humana, que transformarão a rejeição em uma ferramenta para sua evolução pessoal. Prepare-se para transformar adversidades em oportunidades de crescimento. 1. Não dê atenção a eles. A rejeição muitas vezes revela mais sobre as motivações, inseguranças e limitações de quem rejeita do que sobre o valor ou mérito de quem foi rejeitado. Aceitar isso é um passo poderoso em direção à liberdade emocional. Quando você permite que a opinião de outra pessoa controle seus pensamentos e emoções, está de fato entregando a ela um poder que não lhe pertence, o poder sobre sua autoestima e seu bem-estar. Esse tipo de submissão emocional não apenas drena sua energia, mas também o distancia de sua verdadeira força interior. O filósofo Sócrates é um exemplo emblemático de como lidar com desprezo e rejeição. Conhecido por sua calma inabalável diante de insultos, ele entendia que o comportamento dos outros refletia mais sobre eles do que sobre ele. Ignorar os insultos de seus detratores não era fraqueza, mas uma demonstração de sabedoria. Sócrates sabia que a ignorância dos outros não tinha o poder de defini-lo. O desejo humano por aceitação é natural e profundamente enraizado na nossa evolução. Afinal, a sobrevivência em grupos sociais dependia de sermos aceitos e valorizados pela coletividade. No entanto, esse desejo pode se tornar uma armadilha perigosa nos dias de hoje, especialmente quando buscamos a aprovação daqueles que claramente não nos valorizam. Pessoas que compreendem seu valor interno sabem que sua dignidade e autoconfiança não podem ser determinadas por opiniões externas. Elas reconhecem que sua felicidade é construída de dentro para fora. Marco Aurélio capturou essa verdade de forma brilhante ao afirmar: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ignorar a rejeição de pessoas que não o valorizam não é um ato de desdém, mas de preservação de sua energia e foco. Quando você deixa de dar atenção a quem tenta derrubá-lo, projeta uma confiança que não apenas protege sua integridade emocional, mas também atrai o respeito daqueles ao seu redor. Portanto, escolha sabiamente onde investir sua energia emocional.
Direcione seus pensamentos para o que realmente importa e para quem importa. Ao fazer isso, você se torna resiliente, inabalável e livre para seguir em direção a seus objetivos com clareza e propósito. 2. Mantenha-se emocionalmente neutro. A rejeição pode despertar emoções intensas como raiva ou tristeza, mas a maneira como reagimos a ela é o que realmente importa. Epicteto já dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Responder com desespero ou fúria só reforça uma imagem de fraqueza, entregando o controle emocional a quem o rejeitou. Manter-se emocionalmente neutro é um ato de força. Não significa reprimir o que você sente, mas sim reconhecer suas emoções sem deixar que elas dominem suas ações. É como um rio. Mesmo que a superfície esteja agitada, as profundezas permanecem calmas. Essa serenidade desconcerta aqueles que o rejeitaram e desafia suas expectativas. Essa neutralidade também comunica autoconfiança. Demonstrar equilíbrio emocional é uma forma poderosa de se afirmar, especialmente em situações desafiadoras. Mulheres, por exemplo, tendem a respeitar homens que mantêm a calma em momentos de adversidade, pois essa postura transmite segurança e maturidade. Dominar suas emoções não é sinônimo de insensibilidade. Pelo contrário, é um sinal de autocontrole e respeito por si mesmo. Quando você reage com calma, preserva sua dignidade e mostra que não precisa da validação externa para se sentir completo. Veja a rejeição como um teste. Ao escolher a neutralidade, você transforma o não em uma oportunidade para crescer e seguir em frente com mais força. Respire fundo, mantenha o controle e deixe que sua atitude fale mais alto do que qualquer palavra. Afinal, a verdadeira força não está em evitar a rejeição, mas em enfrentá-la com equilíbrio e coragem. 3. Mostre a eles que estão errados. A rejeição muitas vezes carrega uma mensagem não expressa, mas profundamente sentida. A ideia de que você não é suficiente ou que, de alguma forma, falhou em atender às expectativas alheias. Essa percepção pode ser dolorosa, mas também representa uma oportunidade inestimável de crescimento. Em vez de tentar persuadir os outros de seu valor por meio de argumentos ou palavras, a resposta mais poderosa é demonstrar com ações quem você realmente é e do que é capaz. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, nos lembra: não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. Essa frase encapsula a essência de uma resposta proativa à rejeição. Palavras podem ser ignoradas ou mal interpretadas, mas ações concretas são inquestionáveis. Ao se concentrar no seu desenvolvimento pessoal, na realização de suas metas e no aprimoramento contínuo, você transforma a rejeição em um catalisador. Cada não se torna combustível para provar, não aos outros, mas a si mesmo, que você é mais do que capaz. É importante entender que buscar a aprovação daqueles que o rejeitaram é um jogo de soma zero. Não se trata de convencer os outros, mas de crescer de tal forma que sua evolução fale por si mesma. Quando você investe em si mesmo, alcança novos patamares e supera os desafios que a vida apresenta. A própria evidência de seu progresso obriga as pessoas a reavaliarem seus julgamentos iniciais. Nesse processo, a rejeição deixa de ser um fardo e se transforma em uma plataforma que o impulsiona a um nível mais alto de realização. A rejeição é uma ferramenta poderosa, porque revela áreas em que você pode melhorar, mas também coloca à prova sua determinação. Cada vez que você responde a um revés com ação e foco, demonstra resiliência e força interior. Suas conquistas se tornam o testemunho silencioso, mas eloquente, de seu valor. Não importa se aqueles que o rejeitaram acabam reconhecendo seu erro.
O que importa é o impacto que sua jornada tem em sua autoestima, confiança e capacidade de inspirar outros. Por isso, ao invés de lamentar a rejeição, use-a como um lembrete para trabalhar ainda mais arduamente em direção aos seus sonhos. A melhor vingança não é provar que os outros estavam errados. É viver uma vida tão extraordinária que as opiniões negativas se tornem irrelevantes. Transforme a rejeição em um trampolim para sua evolução pessoal e mostre ao mundo, por meio de suas ações, que você é inegavelmente capaz e digno de tudo o que almeja. 4. Responda com silêncio. Quando confrontados com a rejeição, a reação instintiva de muitos é responder prontamente, seja argumentando, implorando por uma segunda chance ou exigindo explicações. No entanto, essas respostas costumam fazer mais mal do que bem. Elas não apenas expõem uma vulnerabilidade desnecessária, mas também reforçam a impressão de que a rejeição tem o poder de abalar seu equilíbrio emocional. Nesse contexto, o silêncio se destaca como uma das respostas mais eficazes e poderosas. Zeno de Sítio, fundador do estoicismo, nos lembra: é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Essa máxima sublinha o valor do autocontrole verbal, especialmente em momentos de alta carga emocional. Escolher o silêncio não é uma forma de fraqueza ou submissão, mas uma demonstração de força interior e de autodomínio. Quando você opta por não reagir imediatamente, interrompe o ciclo de expectativas de quem o rejeitou, criando uma lacuna que pode ser interpretada de várias maneiras, todas elas a seu favor. O silêncio é poderoso porque comunica confiança de forma sutil, mas inconfundível. Ele mostra que você não precisa da aprovação ou validação de ninguém para manter sua dignidade ou sua paz interior. Essa atitude desconcerta e intriga os outros, forçando-os a refletir sobre a rejeição que impuseram. Muitas vezes, o mistério criado pelo silêncio faz com que as pessoas reconsiderem suas decisões ou avaliações iniciais. Além disso, o silêncio oferece uma oportunidade para você processar a rejeição com clareza. Em vez de reagir impulsivamente, você pode usar esse tempo para refletir sobre o ocorrido, aprender com a experiência e decidir qual será seu próximo passo de maneira calculada. Responder com silêncio não significa ignorar a dor ou a dificuldade da situação, mas priorizar sua paz e evitar comportamentos que poderiam prejudicá-lo ainda mais. Adotar essa postura também reforça sua imagem como alguém que controla suas emoções e reações. Esse autocontrole é altamente respeitado, pois demonstra maturidade e força. Para muitas pessoas, especialmente em relacionamentos ou contextos profissionais, o silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer palavra. Ele indica que você é seguro de si mesmo, independentemente do que os outros façam ou pensem. Portanto, na próxima vez que enfrentar rejeição, escolha a estratégia do silêncio. Não é um ato de desistência, mas uma declaração implícita de que sua autoestima e valor não estão em jogo. Permita que sua tranquilidade fale mais alto do que qualquer tentativa de justificativa ou contra-argumento. Ao agir assim, você se posiciona como alguém cuja força interior transcende qualquer circunstância externa. 5. Tire lições da rejeição. A rejeição, embora muitas vezes envolva dor e desconforto, pode ser uma das oportunidades mais ricas para o autodesenvolvimento. Não se trata de um muro intransponível que bloqueia seu progresso, mas de um espelho que reflete áreas em que é possível crescer. Ao enfrentá-la com coragem e introspecção, você abre as portas para transformar cada desafio em uma ferramenta de aprendizado. Como o filósofo estoico Sêneca dizia, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A rejeição, portanto, não é o fim do caminho, mas um passo essencial para a evolução pessoal.
Refletir sobre a rejeição exige uma postura de humildade e honestidade consigo mesmo. Quando algo ou alguém o rejeita, é natural sentir emoções como tristeza, frustração ou até raiva. Contudo, em vez de se afundar nesses sentimentos, use esse momento para se perguntar: o que posso aprender com isso? Talvez a rejeição tenha surgido de um erro cometido, de uma abordagem mal planejada ou até mesmo da incompatibilidade com as expectativas de outra pessoa. Talvez não tenha nada a ver com você, e sim com as circunstâncias externas ou limitações de quem o rejeitou. Em qualquer caso, há lições valiosas a serem extraídas. O aprendizado que vem da rejeição pode assumir diversas formas. Se for no âmbito profissional, pode ser um convite para aprimorar suas habilidades, ajustar sua estratégia ou expandir seus conhecimentos. No contexto pessoal, pode ser uma oportunidade para fortalecer sua autoestima, melhorar a comunicação ou redefinir prioridades nos relacionamentos. Independentemente do cenário, a rejeição tem o potencial de ser um catalisador para o crescimento interno. Além disso, a rejeição ensina resiliência. Ao enfrentá-la repetidamente e usá-la como combustível para a superação, você desenvolve a capacidade de se levantar após cada queda com ainda mais força e determinação. É esse processo de se reerguer que constrói caráter e cria a fundação para o sucesso duradouro. Cada não que você recebe é uma chance de reavaliar, reestruturar e, eventualmente, redirecionar sua trajetória em direção a algo melhor. É importante destacar que a rejeição não deve ser interpretada como um reflexo absoluto de seu valor. O fato de alguém ou alguma situação não corresponder às suas expectativas não invalida quem você é. Em vez disso, pense na rejeição como um mecanismo de filtragem, separando as oportunidades ou conexões que realmente são adequadas para você daquelas que não são. Por fim, lembre-se de que abraçar as lições da rejeição não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Aqueles que têm a coragem de olhar para suas falhas ou dificuldades com olhos críticos são os que se posicionam para um crescimento significativo. Ao enxergar cada rejeição como uma oportunidade de aprendizado, você não apenas se aprimora, mas também se prepara para enfrentar os próximos desafios com mais sabedoria e confiança. Como Sêneca disse, enquanto vivemos, aprendemos. Use cada rejeição como um convite para aprender, crescer e se transformar na melhor versão de si mesmo. 6. Seja educado, mas mantenha a distância. Responder à rejeição com cortesia é uma demonstração clara de maturidade e autoconfiança. É uma resposta que reflete mais sobre o seu caráter do que sobre o da pessoa que o rejeitou. Ser educado, porém, não deve ser confundido com permanecer disponível ou excessivamente próximo a quem escolheu não valorizar sua presença. O equilíbrio entre cortesia e distância é essencial para preservar sua dignidade e construir respeito próprio. Ao reconhecer a decisão de alguém com dignidade, você projeta uma força interior que muitas vezes é desarmante. Isso mostra que você não depende da validação externa para se sentir completo. Afinal, como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não se trata de ignorar a dor da rejeição, mas de usá-la como uma oportunidade para reafirmar seu valor intrínseco. Porém, é crucial manter distância após a rejeição. Essa distância não é um ato de desprezo ou arrogância, mas uma maneira de criar espaço para você processar o que aconteceu e redirecionar sua energia. A ausência intencional comunica uma mensagem poderosa. Você é um indivíduo valioso, que não se apega a situações ou pessoas que não correspondem ao seu valor.
Esse afastamento é muitas vezes mais impactante do que qualquer palavra que você pudesse dizer. Como Zeno de Sítio ensinava, melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Além disso, a escassez tem um efeito psicológico intrigante. Quando você se afasta de forma educada e deliberada, pode provocar uma reflexão em quem o rejeitou. A ausência cria espaço para outra pessoa reconsiderar suas ações ou palavras. Não significa que seu objetivo deva ser provocar arrependimento ou tentar forçar uma mudança de atitude no outro, mas sim proteger sua integridade emocional e projetar uma imagem de alguém que valoriza a si mesmo acima de tudo. Por exemplo, no contexto de um relacionamento romântico, após ser rejeitado, evite buscar explicações extensivas, implorar por reconsideração ou insistir em manter contato. Em vez disso, demonstre respeito pela decisão do outro com um simples gesto educado, como um agradecimento ou uma despedida breve, e siga em frente. Essa postura elegante não apenas preserva sua dignidade, mas também o diferencia como alguém que possui autocontrole e confiança. A combinação de educação e distância também permite que você mantenha o foco em si mesmo. Rejeições podem ser emocionalmente exaustivas, mas quando você escolhe responder com cortesia e se afastar, está redirecionando sua energia para algo mais produtivo, sua própria evolução. Esse afastamento cria o espaço necessário para refletir sobre suas metas e prioridades, sem as distrações ou influências negativas de quem não está disposto a valorizá-lo. Por fim, lembre-se de que a força de caráter é construída não apenas pela forma como você lida com o sucesso, mas também pela maneira como enfrenta os desafios e as decepções. Ser educado, mas manter distância é uma estratégia poderosa para reafirmar sua autonomia, projetar respeito próprio e abrir espaço para novas oportunidades que realmente estejam alinhadas com seu valor. Como o filósofo estoico Epicteto afirmou, é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. A rejeição, quando abordada com equilíbrio e sabedoria, pode ensinar mais sobre você mesmo do que qualquer aceitação superficial. 7. Transforme a rejeição em motivação pura. A rejeição, quando vista sob a lente correta, não é um fracasso, mas uma bússola que aponta na direção do crescimento. Cada não recebido é uma chance de redefinir seus objetivos, ajustar suas estratégias e aperfeiçoar quem você é. Pense em um arqueiro que, ao errar o alvo, ajusta a mira e afina suas habilidades. Da mesma forma, a rejeição é um convite para o autodesenvolvimento. Sêneca, o grande filósofo estoico, dizia: enquanto vivemos, aprendemos. Cada revés é uma lição, e cada lição é uma oportunidade de se reinventar. Quando alguém o rejeita, pode ser doloroso, mas também é uma ocasião para a reflexão. Pergunte a si mesmo: o que posso melhorar? O que isso me ensina sobre meus objetivos e meu valor? Talvez a rejeição seja um sinal de que você precisa fortalecer suas competências ou mudar de direção. Em vez de se abater, use essa experiência como combustível. Canalize a frustração para se dedicar com ainda mais empenho às suas metas. Não é o não que define você, mas como você reage a ele. A rejeição também é uma oportunidade para descobrir uma força interior que talvez você não soubesse que tinha. Enfrentar desafios e superá-los é o que constrói caráter e resiliência. Lembre-se de que até mesmo as maiores figuras históricas enfrentaram rejeições em suas jornadas. Thomas Edison, por exemplo, fracassou inúmeras vezes antes de inventar a lâmpada. Ele não viu esses fracassos como derrotas, mas como passos necessários para o sucesso. Adotar uma mentalidade de crescimento é essencial. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo, mude a narrativa para o que posso aprender com isso. Essa perspectiva estoica transforma a rejeição em um trampolim para o sucesso.
Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Ou seja, a rejeição é apenas mais um obstáculo a ser superado, e ao enfrentá-la, você se torna mais forte. Além disso, a rejeição pode ajudá-lo a desenvolver uma pele mais dura. Quando você aprende a aceitar o não sem permitir que ele o destrua, descobre o poder de seguir em frente com determinação. Essa resiliência é uma característica essencial de pessoas bem-sucedidas. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que não existe, mas de usá-la como uma alavanca para crescer e prosperar. O silêncio e a ação também são aliados poderosos nesse processo. Em vez de lamentar ou reclamar, mostre ao mundo que você é maior do que a rejeição. Trabalhe duro, alcance suas metas e permita que seus resultados falem por você. Muitas vezes, aqueles que o rejeitaram verão seu sucesso e perceberão o erro que cometeram. Mas lembre-se, seu progresso não deve ser motivado pelo desejo de provar algo a eles, e sim pela vontade de honrar a si mesmo. Por fim, entenda que a rejeição é uma experiência comum e inevitável. Todos, em algum momento, enfrentam um não que parece definitivo. Mas é exatamente nesse momento que você tem a chance de mostrar sua verdadeira força. Cada rejeição é um degrau para sua evolução, uma oportunidade de crescer e de se aproximar do que realmente importa. Como Sêneca sabiamente apontou, nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta adversidades, pois não tem a chance de se provar. A rejeição, meu amigo, é o seu campo de provas, é o fogo que tempera o aço. Aceite-a como parte do processo, transforme-a em motivação pura e continue avançando. E ao fazer isso, inspire os outros a fazerem o mesmo. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam transformar rejeições em oportunidades. Vamos crescer juntos, aprendendo com cada desafio e mostrando ao mundo a força de quem domina a si mesmo.